Nós iniciamos então no nosso estudo de ontem a leitura de um livro muito interessante. Eu trouxe para vocês aqui para a gente fazer aquele aquecimento, né, de início de ano, para a gente esperar, né, até que todos se reorientem, né, na sua programação, na sua agenda de começo de ano, para que a gente não perca aqui os nossos estudos, os nossos encontros, né? Então, seja bem-vinda, Rosemary. Então, eu apresentei para vocês ontem o primeiro livro espírita que eu li. O primeiro livro espírita que eu li, isso lá por volta de 1993, 1994, né? Que foi o livro que me despertou a atenção para a leitura das obras doutrinárias, que começou então com uma mensagem de psicografias. Esse livro aqui, Motoqueiros no Além, é uma coletânea de psicografias recebidas no Centro Espírita Perseverança aqui de São Paulo, isso em 1983, que trazia depoimentos de espíritos que desencarnaram em acidentes motociclísticos. Então acabou chegando para mim esse livro, acabei lendo com todo interesse, porque era realmente um assunto que chamava minha atenção. E aí então aproveitei, né, essa nossa semana livre para estudos, para apresentar para vocês então essa obra, né? Ela foi psicografada pelo médium Euríclides Formiga, foi editado pelo Instituto, né, foi publicado pelo Instituto de Difusão Espírita da cidade de Araras, aqui do interior de São Paulo. E nós tivemos então a introdução de Dr. Bezerra de Menezes, escrita, né, na Viagem para o Além por Dr. Bezerra de Menezes. Eu chamei a atenção exatamente que foi o caso de uma psicografia de Dr. Bezerra de Menezes que chegou para nós através do Chico, né? Então a gente estava, como eu comentei ontem, sempre acostumados, né, nós víamos então psicografias vindas através do Divaldo ou através de Dona Ivone, e ali então nós tivemos Chico Xavier, lá de Uberaba, psicografando então essa introdução para esse livro. Nós vimos aqui então a apresentação, né, do espírito que era um dos organizadores desse trabalho, né? O nome dele vou pegar aqui direitinho, Moacir Poraza Júnior, chamado carinhosamente de Ju. Então contou um pouco da história dele, né, da sua desencarnação também por acidente motociclístico, e aí mostrava que o avanço, né, tanto dele como o espírito que inicialmente foi socorrido no plano espiritual, passou por todo aquele processo de adaptação, de transição do mundo físico para o mundo espiritual, assim como também a sua própria família, né, os seus pais, que eram frequentadores do Perseverança, eram ou são, né, mas na época eram frequentadores, e começaram então também a substituir a dor da perda pela atividade, pelo trabalho. E aí então, nas psicografias iniciais, o filho aqui reconhecia a importância dessa aproximação da família, né? Então aqui, depois dessa apresentação por Dr. Bezerra de Menezes, falando sobre as dificuldades, o trauma que é provocado sobre o espírito que desencarna por um acidente motociclístico, que nós sabemos, né, vendo pelos noticiários, né? Se alguém puder orientar a Rosemary a sair e voltar, por favor, para ver se ela consegue pegar o som, por gentileza. Então, como nós vemos, né, nos noticiários, a forma trágica que é uma desencarnação dessa forma, né, com quedas, com atropelamentos, com choques bastante impactantes para nós na sua imagem, né? E aí então nós estendemos isso para o espírito, que acaba absorvendo muitas vezes essa forma de desencarnação, que acaba depois repercutindo no plano espiritual, nesse processo de adaptação, como também para a própria família, que vendo um ente querido, né, desencarnando dessa forma, também sofre
esse mesmo impacto. Então o Dr. Bezerra de Menezes chama atenção para isso, para as dificuldades que o espírito enfrenta, né, mas também fala sobre a sua adaptação no plano espiritual. Nós tivemos aqui então várias psicografias que foram colocadas aqui à nossa disposição. Elas são psicografias independentes, portanto, qualquer mensagem que nós lermos aqui em qualquer ordem, ela será bem compreendida porque cada capítulo é voltado para espíritos diferentes, né? Já saiu, já. Obrigado, Marion. Então, dos títulos que nós temos aqui, eu li para vocês ontem duas psicografias. Uma delas é Minha montaria roncava alegremente pelas ruas da cidade. E também depois ali a verdade da vida além da morte, né? Essas foram as duas que nós lemos ontem. Vou ler para vocês aqui mais algumas para a gente poder ter uma compreensão, que são psicografias de espíritos para os seus familiares, aquelas mensagens consoladoras que nós estamos tão acostumados, né, a ver que são trazidas, né, que foram trazidas pelo Chico. Então aqui nós temos, mais daquelas que nós vamos estudar, pegar aqui a mensagem que diz: meu cavalo de ferro vencendo fosse o que fosse. Nós vamos aqui então para a página, para a mensagem aqui número 95. Deixa eu pegar aqui rapidamente para nós, só um instantinho. O interessante é que o livro traz também, né, a foto de cada um dos espíritos que trazem aqui né, os depoimentos. Deixa eu ver aqui rapidamente. Só um instantinho. Está aqui. Meu cavalo de ferro vencendo fosse o que fosse. Dona Antônia Trindade Conde não era espírita, mas tinha plena convicção de que se visitasse Chico Xavier, poderia obter um pouco de alívio para a dor que sentia por ter perdido seu filho, Elias Trindade Conde, num acidente de moto. No entanto, na semana em que iria viajar para Uberaba, um vizinho seu indicou para que ela procurasse uma pessoa espírita de suas relações, que por sua vez apresentou-a a um amigo que a aconselhou comparecer numa reunião do Centro Espírita Perseverança. Lembrando que o Perseverança é uma instituição grande, bastante reconhecida aqui em São Paulo, instalada na Zona Leste, né? Então pega ali um grande quarteirão aqui da cidade. E é um centro espírita bastante inteligentemente também nos dias de hoje. Inteligentemente, Dona Antônia, inteligentemente, Dona Antônia refletiu consigo mesma que o fato de ter movimentado tanta gente que nem conhecia não poderia ser por coincidência e, portanto, resolveu ir ao centro. Nesta casa, assim como o Grupo Espírita da Prece em Uberaba, tem proporcionado muito consolo e apoio a inúmeros pais que vêm partir seus filhos queridos em tenra idade. Dona Antônia pôde receber a confirmação de que seu filho permanece vivo através de esclarecedora mensagem enviada pela psicografia do médium Formiga. Foi a primeira vez que Dona Antônia compareceu ao Perseverança. A mensagem diz assim então: querida mamãe Antônia, muita gente poderá estranhar esteja eu escrevendo depois de tão pouco tempo de minha partida. É verdade que mãos amigas guiam-me nessa comunicação, esclarecendo pontos que desconheço e fortalecendo-me na escrita sob emoção natural. Não é fácil, de um momento para outro, como ocorreu comigo, dar um salto grande como dei, quero dizer, largar o casaco pesado de carne e de repente passar a flutuar como se fosse feito de algodão, igualzinho como em certos sonhos. Pois foi assim, após o impacto que me tirou da moto, que sempre dominei com segurança e jogou-me para além da vida, num plano que me parecia tão distante de mim naquele dia. Nosso Moisés tem razão quando afirma que eu dominava seguro meu cavalo de ferro, meu cavalo de feno comedor, meu cavalo de ferro comedor pelas vias da cidade, vencendo fosse o que fosse
como dono das rédeas e da direção. O negócio é que havia chegado o fim das minhas voltas por aí. Estava concluído o meu tempo na Terra, pelo menos é o que dizem amigos aqui, entre eles vovó Antônia, que tem sido você do lado de cá, com muito carinho e muito amor. Importa agora é afirmar que ninguém deve ser acusado pelo acidente que nos separou. Se assim aceitarem, estarão me ajudando mais do que possam imaginar. Mãezinha Antônia, papai Emílio, estão com vocês nos caminhos do mundo o nosso Moisés e o nosso Marco, necessitando de amparo como eu, apenas eles ainda mais, pois prosseguem na terra a luta, o batente e o aprendizado, dos quais é impossível alguém fugir, por mais preguiçoso que seja. Sou agradecido ao nosso amigo José Pina e aos companheiros que a orientaram até esta casa, a fim de que pudéssemos manter esse reencontro de saudade. Quero ainda agradecer a quantos me recordam com o carinho de amigo e colega de patota, a turma alegre que precisa saber que não morri, que ando por aqui, se bem ainda um tanto baratinado com a mudança, sem temer o que se passa ao meu redor. Disseram basta e eu parei de rodar o mundo. Não dancei, porém, tudo estava perfeitamente traçado e eu não tinha outra atitude a tomar senão obedecer. Isso de falar em moto como causadora de minha morte, ou culpar o companheiro que se chocou comigo, é puro desvio da verdade. Naquele dia, se não houvesse moto, eu poderia ter escorregado numa casca de banana ou fundido a cuca no meio-fio ou noutra coisa qualquer. É isso, Moisés. Quando a hora chega, dá cá o passaporte e vamos lá que já me esperam. Aguardemos outro momento em que eu disponha de mais tempo para escrever e darei notícias mais detalhadas. Moisés, diga às minhas queridas amigas, principalmente Sílvia, que não guardo delas senão lembranças agradáveis do nosso convívio. Mamãe querida, beijo suas mãos e rogo sua bênção e do papai Emílio. Aqui fico, até logo, Leli. Então aqui Elias Trindade Conde, 20/12/1982. Ele nasceu, aí nós temos aqui agora, todas as anotações, bom dia Osmar, nós temos aqui todas as observações sobre as referências de nomes aqui das pessoas. Então nós temos, inicialmente, Elias nasceu em 12 de março de 1963 em São Paulo mesmo e desencarnou em 82. Portanto, nós fizemos as contas ontem, ele desencarnou com 19 anos. Desencarnou também na mesma cidade em acidente de moto no dia 17 de outubro de 1982. Aí temos aqui a dona Antônia e seu Moisés, Antônia, que é a mãe, Moisés, de 22 anos, que é o irmão, vovó Antônia, desencarnada, 18 anos, que é a avó materna, Emílio Trindade, que é o pai, Marcos Trindade, que é o irmão mais novo, de 16, José Pina, o vizinho que iniciou a corrente que levaria a dona Antônia ao Perseverança, Sílvia Villanova, de 16 anos, amiga do comunicante. Este foi um dos casos mais belos que presenciamos no Perseverança. Dona Áurea Rosa, mãe do jovem Edizinho e coautora espiritual deste livro, desde que se encontrou com a doutrina espírita, conseguiu aceitar com resignação o retorno do filho ao plano espiritual, dedica-se a consolar famílias que, como ela, enfrentam essa prova. Assim como lê no jornal notícias de jovens desencarnados em desastres de motocicletas, coloca o nome dessas pessoas e das famílias em suas orações e pede para que o filho ajude a socorrê-los. Muitas vezes, quando a oportunidade se oferece, ela os visita levando uma palavra de conforto. O motoqueiro Elias era um dos que se encontravam nas vibrações de Dona Áurea, e quando foi lida no centro a mensagem do jovem, a emoção tomou conta da mãe de Edicinho, principalmente depois de ter sabido
da estranha forma como Dona Antônia chegou à Perseverança. A todos ficou patente o dedo de Edson Aguinaldo Rosa nesse encaminhamento todo, nos fornecendo mais uma prova da atuação dos espíritos em nossas vidas, bem como da eficácia da prece, né? Então, eis aqui o nosso depoimento, então, desse espírito. Bom dia, Dona Miriam. Muito bem, então já lemos aqui a primeira mensagem de hoje, que é bem interessante, né, como a gente viu. Então, muito mais, como foi chamada a atenção aqui, muito mais do que a mensagem em si, o que chamou a atenção foi o processo todo. Então nós temos aqui Dona Áurea, que tendo sofrido, né, pela dor da perda do seu filho, que também desencarnou em acidente de moto, ela então se tornou uma trabalhadora assídua da instituição, e aí então ela se dedicava a fazer orações para jovens, né, para pessoas que desencarnaram em acidentes de moto também. Assim como também a Dona Ivone e o Divaldo também tinham esse trabalho de lerem obituários para colocar nomes de suicidas em preces, né, em trabalhos de preces. Então, vemos aqui, nesse caso, um trabalho dedicado para esses jovens, para essas pessoas que desencarnam dessa forma. Próxima mensagem que nós vamos ler. Parti no instante exato e como havia escolhido. Bom dia, Dudu. João Batista Santana desencarnou em acidente de moto em Santos, no dia 3 de junho de 1982. Em setembro do mesmo ano, Rita de Cássia, sua esposa, dirigia-se a Uberaba buscando receber consolo e orientação junto a Chico Xavier. Não conseguiu falar com o médium mineiro, mas lá lhe indicaram o Centro Espírita Perseverança em São Paulo, ao qual ela veio recorrer. Teve uma rápida entrevista com Eurípides Formiga, a quem forneceu o nome e a data da desencarnação do marido, e na segunda vez que compareceu ao centro, recebeu as notícias ansiadas de João Batista. O detalhe pitoresco dessa reunião é que o médium já havia encerrado sua atividade psicográfica e a sessão já estava em sua prece final, quando o espírito insistia com o médium para dizer apenas algumas palavras à esposa querida. O médium acedeu e Dona Guiomar Albanese, né, para quem não conhece, Dona Guiomar, até hoje, né, uma das a presidente, né, da instituição, então desde aquela época mantém o Centro Espírita Perseverança nas suas atividades. Então o médium acedeu e Dona Guiomar Albanese, dirigente da reunião, percebendo o que se passava, prolongou um pouco mais a sessão até que o espírito fosse atendido, razão pela qual a mensagem é breve. Tomemos contato, pois, com ela. Querida Rita, Deus a recompense pela coragem, pela fé e pela confiança demonstrada desde a minha partida, de forma tão brusca e inesperada. Você deseja esclarecer as circunstâncias de minha morte física. Não é hora de comentar, mas aceitar o que Deus determinou, sem suposições que apenas confundem e angustiam. Só uma coisa é certa: parti no instante exato e como havia escolhido. Beijo com todo o meu amor meus filhos, Leonardo e Cristina. Leve ao papai João Santana e mamãe Yolanda meu carinho que não mudou. Quanto ao nosso irmão Eduardo Frederico, ainda não tem condições de comunicar-se. Com a saudade e o amor que crescem a cada dia, seu João Batista. Então essa foi a mensagem, bastante breve, bastante curta, né? Pelas circunstâncias que nós vimos, pelo fato de estar no final da reunião. Aqui então, né, João Batista, 28/10/1982. Bom, ele nasceu em 24 de junho de 54, então ele tinha 28 anos de idade. A Rita era a esposa. Depois ele coloca aqui alguns trechos da psicografia e algumas explicações também, eles colocam, né? Você deseja esclarecer as circunstâncias de minha morte física.
Aqui então, observação. Rita de Cássia não houvera comentado nada com o médium Formiga, mas estava investigando as circunstâncias em que ocorreu o acidente com o marido. Só uma coisa certa: parti no instante exato e como havia escolhido. A esposa de João Batista revela-se impressionada com a exatidão dessa colocação do marido. De fato, em vida, ele afirmava que gostaria de morrer na velocidade com o vento batendo-lhe na cara. Leonardo Portilho Santana, 7 anos filho, Cristina Portilho Santana, 5 anos filha, João Santana filho é o pai. E Olanda Viegas, Santana é a madrasta. Um outro comentário. Nosso irmão Eduardo Frederico, que eles queriam notícias lá do começo da mensagem. Eduardo Frederico Viegas Santana, irmão do comunicante, desencarnado em Piracicaba a 4 de abril de 82, vítima de congestão seguida de afogamento. Eduardo tinha 19 anos, então pensavam naquela época pedirem notícias sobre esse jovem, e aí então ele não estava em condições, como o espírito informou lá em cima. Comentários gerais aqui sobre o texto. Debaixo de sua possante Honda 400, Rita de Cássia encontrou o volume Encontros de Paz, psicografado por Chico Xavier, e um cartão de tratamento espiritual do Centro Espírita Casa do Caminho de Santos, ao qual João Batista nunca houvera se referido aos familiares. Então aqui só mais uma comunicação, mais um comentário aqui sobre uma situação pessoal da família. Então aqui, uma mensagem rápida, mas também bastante interessante no seu conteúdo, porque fala do espírito tratando de outras pessoas, já desencarnadas também, preocupação com os encarnados, circunstâncias da morte, que eram questões pessoais, que a família conversava, e aí então é apresentado para nós. Mais uma vez, como eu comentei ontem com vocês, geralmente nessas psicografias que chegam em muitas instituições de consolação, é natural que essas referências sejam depois destacadas. Referências com relação a nomes, com relação a datas, com relação a locais ou circunstâncias. Então tudo isso é separado depois e eles fazem depois uma comparação com a família para que eles possam então verificar essas informações de forma a atestar, a autenticar a mensagem, já que algumas informações são passadas pelos visitantes na instituição. Algumas casas espíritas fazem uma pequena entrevista, outras casas espíritas oferecem um formulário para ser preenchido, o que levanta muita desconfiança daqueles que não conhecem o trabalho que é realizado, porque muitas informações que são apresentadas na psicografia, elas também constaram na entrevista. Então, obviamente, a dedução natural é que aquilo que foi colocado nada mais era do que a informação que foi transmitida. E só que nesse caso, então, nós vemos aqui muitos nomes sendo citados, muitas situações sendo aqui apresentadas, para que, fora daquilo que podia ter sido tratado nessa entrevista, nessa apresentação inicial. Inclusive, como eu comentei ontem, algumas vezes a própria família desconhece o nome de alguma pessoa, um apelido que foi colocado, ou alguma situação particular daquele grupo familiar, que somente depois a família vai conseguir identificar, fazendo uma pesquisa ali interna dentro da família. Embaixador, bom dia. Próximo item que nós temos aqui, próxima mensagem então: ofereça-me hoje a paz do seu coração. Um dia antes de sofrer o acidente de motocicleta que o levaria para o outro mundo, Anésio Ruivo foi visitar a mãe, surpreendentemente, segundo ela, pois o filho não tinha o costume de o fazer em dias de semana. Seria para se despedir da mãe? É uma indagação ainda sem resposta, mas que pode significar que, inconscientemente, o espírito de Anésio estava ciente da sua desencarnação. Aqui, naturalmente, nós temos uma suposição,
Porque muitas vezes nós temos pessoas que apresentam ali, né, ideias, sentimentos, ou têm um comportamento diferente daquilo que é natural, como se fosse ali uma preparação de alguma coisa, de um evento diferente, nesse caso, né, um evento que o levaria à desencarnação. Aqui também então é feita essa pergunta, essa especulação, mostrando, né, por que ele fez exatamente aquilo naquele momento, quando logo em seguida acontece a desencarnação. Ao procurar o Centro Espírita Perseverança por causa da doença de seu marido, Dona Isaura Ruivo fica sabendo que seu filho estava ao seu lado e na reunião pública de 11 de novembro de 1982, ele lhe dirige estas palavras: Querida mamãe Isaura, papai Agostinho, pelas mãos de vovó Alzira, faço-me presente na comunicação que reergue as nossas almas na paz e no reconforto, com a bênção de estarmos recebendo essa noite. Quando saí de casa naquele dia, trocando o carro pela moto, obedeci à vontade superior. Pode parecer esta afirmativa um tanto sem sentido para vocês, pois pensam que o acidente poderia ser evitado se o veículo fosse outro. Até a medida, junto ao muro, não foi acaso. Afinal, não devemos discutir mais isso. Só um instantinho. Peço apenas que não me lamentem mais como vem fazendo. Como afirma que tudo quanto queria eu procurava oferecer-lhe, ofereça-me hoje a paz de seu coração, embora com a saudade impossível de ser superada, tal como ocorre comigo, onde estou. Recebo muitas manifestações de amor por parte de corações amigos que me ajudam incansavelmente, mas sinto ainda muita falta de vocês. Entretanto, sofro mais quando me alcançam seus gritos íntimos de dor. Na UTI, mamãe, eu já estava mais fora do corpo do que você possa supor. Quando me desliguei, não foi tanta surpresa do acontecido. Logo fui levado para longe dali e orientado sobre nova vida que a mudança ocasionou. Com vocês ficaram meus queridos irmãos Agostinho, Cleusa e Neuza, o que quer dizer que a nossa família continua. Estou em outro plano, mas unido a vocês mais do que julgam. Quanto a nossa Yolanda, modifique o quadro das impressões. Todos nós somos suscetíveis de reações que alegram e fazem chorar. Hoje ela é minha irmã. Muitas de suas atitudes dela eram resultantes do ciúme e da posse, manifestações da alma que só desaparecem quando amadurecemos em experiências maiores. Por ora, é o que tenho a dizer-lhes, a fim de consolar seu coração, mãezinha, e o coração do papai. O beijo carinhoso do Anésio, Anésio Ruivo. Vamos aqui então às observações. Isaura Ruivo é a mãe, Isaura Martins Ruivo, Agostinho Ruivo, o pai. Alzira Ventura Martins, avó materna, desencarnada há 57 anos. Aqui então um comentário sobre um trecho aqui da mensagem. Quando saí de casa naquele dia, trocando o carro pela moto, obedeci à vontade superior. Pode parecer esta afirmativa um tanto sem sentido para vocês, pois pensam que o acidente poderia ser evitado se o veículo fosse hoje. Anésio nunca ia trabalhar de moto, mas naquele dia resolveu deixar o carro com a esposa para ir para a cidade em 2 rodas. O médium desconhecia esses detalhes. Outra citação. Na UTI, mãe, eu já estava mais fora do corpo do que você possa supor. Anésio sofreu o acidente no dia 17, mas só veio a desencarnar no dia 22. Aí depois tem aqui Agostinho José Ruivo, que é o irmão, Cleusa Ruivo Silva, a irmã, Neuza Ruivos Cerdeira, que é a irmã, e Yolanda Prado Ruivo, que é a esposa. Então aqui, né, a esposa nesse caso tinha
aquele sentimento de ciúme, de possessão. E como ele faz essa colocação aqui, ele diz assim: quanto a nossa Yolanda, modifique o quadro das impressões. Todos nós somos suscetíveis de reações que alegram e que fazem chorar. Hoje ela é minha irmã. Muitas de suas atitudes, dela, eram resultantes do ciúme e da posse, manifestações da alma que só desaparecem quando amadurecemos em experiências maiores. Então é curioso fazer esse comentário, nós não conhecemos as circunstâncias particulares da vida desse casal, mas dá a entender que eram discussões que tinha ali o tempo todo, né? Pessoas que ficavam então sempre se desentendendo por motivos muitas vezes banais, com aquela sensação de posse, aquela sensação de ciúme, né? E agora então ele mostra que depois dessa separação, ela é vista então como uma irmã, que é exatamente o que nós vemos, né, nessa separação de casais, quando da desencarnação, que se aqui no mundo físico eram casados, no plano espiritual se veem como irmãos, geralmente. Principalmente espíritos que se juntam, né, num compromisso reencarnatório de entendimento, de aprendizado, de apoio mútuo, sem necessariamente que tenham aquela afinidade, aquela relação de família espiritual de fato. Então, a partir do momento em que esse vínculo se desfaz, acabam se vendo como irmãos, mas aí vai depender sempre, como nós vimos, desse amadurecimento. Isso poderia aqui trazer para nós uma deixa para que estudássemos, por exemplo, as relações de casais aqui no mundo físico, relações que continuam também problemáticas no plano espiritual, já que como nós não mudamos a nossa personalidade pelo fato de desencarnarmos, no plano espiritual, então, muitas vezes casais continuam se perseguindo, casais continuam se buscando, com aquela sensação de posse, aquela ideia de posse. Inclusive nós vimos que o próprio André Luiz também viveu isso, que no plano espiritual ele dizia: eu quero visitar a minha família para encontrar a minha esposa e os meus filhos. E quando chegou então na casa, viu que todos os móveis estavam modificados, a sua foto foi tirada e aparecia então ali a presença de um outro homem, o que fez com que ele se desequilibrasse. Mas depois então ele, vendo que esse mesmo homem também se encontrava ali numa condição problemática, com uma doença que poderia fazer com que isso se agravasse e levasse à desencarnação, fazendo com que a esposa de André Luiz sofresse mais ainda, ele então teve que modificar o seu pensamento e ver a esposa como uma irmã, esse novo companheiro dela também como irmão, e ele como irmão ajudando então os dois a seguirem seus caminhos de felicidade. Então, como eu comentei com vocês ontem ao apresentar esse livro, eu falei bastante sobre livros temáticos que chegam para nós do plano espiritual. Livros temáticos, por exemplo, Motoqueiros no Além, é um livro que traz temas específicos sobre espíritos que desencarnaram com esses acidentes de moto. Como nós temos outros livros que também são concentrados em determinados temas. Então nós poderíamos, por exemplo, pegar um livro com mensagens psicografadas tratando dessa relação de casamento, tanto no plano físico, mas principalmente no plano espiritual após a desencarnação. E nós veremos ali aprendizados valiosos, porque nós encontraríamos desde casais que tiveram uma vida uma vivência bastante madura, bastante sóbria aqui no mundo físico, compreendendo os seus compromissos, alguns casais com laços de afeto que trouxeram já do plano espiritual, outros espíritos que se juntaram aqui apenas para cumprir um compromisso e o fizeram com responsabilidade. E aí então, depois que desencarnam, cada um segue o seu caminho, com a consciência tranquila, com a missão cumprida, mas em outros casos nós encontramos então casais que reencarnam, como lembra Joana de Ângeles, naquela contingência reencarnatória, trazendo ali aquele grupo problemático, que aqui no plano físico também acaba se tornando uma relação problemática, e mesmo após a desencarnação continua ainda essa relação problemática. Então nós teríamos ali diversos depoimentos, diversas histórias que poderiam chegar para nós, ilustrando de que forma que essas relações que acontecem aqui no mundo físico continuam no plano espiritual. E aí não apenas entre casais, que é um tema específico sobre matrimônios, mas relação entre irmãos, relação entre companheiros de diversas experiências aqui no mundo físico.
Muito bem, seguindo em frente então, vamos aqui para a próxima mensagem para nós. Estava muito feliz cavalgando com meu irmão a moto. Então olha que interessante, a gente já não vê apenas um indivíduo, mas nós vemos aqui agora, né, uma presença de uma segunda pessoa também envolvida na situação. Vamos lá. Mauricinho estava com 12 anos quando perdeu sua grande amiga Maria, da mesma idade. Depois de algum tempo, movido pela curiosidade e ingenuidade infantil, descobriu na brincadeira do alfabeto e do copo que esta seria uma maneira de voltar a conversar com a amiga. Ou seja, né, a brincadeira do alfabeto e do copo é aquilo que hoje nós chamamos de tábua ou Ouija, né? Então aquele tabuleiro com letras, o copo então que vai deslizando nas letras, trazendo ali as palavras, as comunicações, né? Então olha que curioso, nós veremos aqui agora, né? Então essa ingenuidade, curiosidade infantil para fazer com que o jovem, esse adolescente, conversasse com a amiga também da mesma idade de 12 anos que havia desencarnado. Vamos lá. Um dia chegou com os olhos lacrimejando e disse para a mãe que Maria o havia prevenido que ele também partiria desta vida cedo. Isso se passou 4 meses antes da sua desencarnação, e a mãe proibiu-o de repetir essa brincadeira. O jovem chegou a frequentar o Centro Espírita Nosso Lar, mantido pelas casas André Luiz, dos 3 aos 6 anos de idade, e sempre gostou de ler livros espíritas, demonstrando muito cedo interesse pelas ocorrências espíritas. Aqui um comentário agora, né, a respeito dessa prática, né, o que é bastante interessante. A doutrina espírita desaconselha toda e qualquer prática espírita que não seja revestida de caráter sério. A infelizmente famosa brincadeira do copo atrai espíritos levianos ou zombeteiros que, geralmente fazendo-se passar por personalidades ou espíritos familiares, incutem nas pessoas influenciáveis e não conhecedoras dos fenômenos falsos ensinamentos e informações. No caso presente, não temos elementos para afirmar ou desmentir se foi realmente o espírito de Maria que se comunicou, mas a nossa suposição é de ter havido apenas uma coincidência de fatos. O acidente que vitimou Maurício Rosan da Silva deu-se quando seu irmão Montemir o levava na garupa para um passeio e este caiu da moto, sem que o irmão percebesse. Isso se deu em 16 de abril de 1982, e em 6 de dezembro do mesmo ano, ele se comunica pela primeira vez com a família pelo lápis mediúnico de Euclides Formiga. Então, importante essa observação, como nós vimos aqui, porque como a história, né, da família mostra que houve então essa informação, trazendo, né, essa quase que uma, entre aspas, revelação, falando sobre essa possível desencarnação, isso realmente levanta essa questão. Primeiro, foi Maria mesma, essa jovem, que se comunicou através do copo? Aqui não é possível nem afirmar nem desmentir. Aí poderíamos dizer assim, um espírito numa condição adolescente atenderia ao chamado de um espírito jovem para se comunicar através de uma tábua? De imediato a gente diria, isso é possível? Sim, mas é muito pouco provável. E depois aqui também a própria informação. Um espírito qualquer viria trazer para uma criança uma previsão da sua desencarnação, trazendo esse tipo de perturbação? Aqui então, né, os autores do livro trouxeram essa análise, dizendo que, né, tendem muito mais para a coincidência dos fatos do que para uma revelação propriamente dita. Mas, da nossa parte, é muito difícil fazer qualquer afirmação, porque tudo isso parte do relato da família sobre essas situações. Então não podemos afirmar ou desmentir nada do que se relaciona a isso. Veio então a comunicação do jovem. Mãezinha Valdice, compreendo que foi um duro golpe para vocês, a maneira como retornei ao mundo maior, mal despontando para a juventude, quando a vida me sorria
com a esperança em meu caminho. Deus, porém, assim determinou. Você deve lembrar-se das vezes em que, por intuição, eu pressentia o que estava por acontecer e que parecia tão estranho a todos. No íntimo, não apenas me preparava, como preparava os meus entes queridos para o acontecimento que se aproximava. Tanta era a certeza que tinha da vida espiritual que não temia a morte. Prometi mesmo retomar na condição de seu filho quantas vezes Deus me permitisse noutras experiências de vida. Desse modo, era inevitável o que ocorreu. Mo sofreu muito, mais do que qualquer outro naquele dia, com forte sentimento de culpa. Mo aqui é o apelido que nós veremos aqui depois no final nas referências. Coisa, aliás, sem sentido, como vim a saber logo depois que aqui cheguei. Estava muito feliz, cavalgando com meu irmão à moto, no breve passeio que terminaria com o meu passamento. Não demorei a receber, assim que tomei conhecimento da minha nova condição, os mais desvelados gestos de carinho e de cuidado por parte de almas amigas, entre elas vovô Pedro Bernardo, para a surpresa maior da nossa pequena e tão querida Maria, a companheirinha que adquiriu um lugar muito especial no meu coração. Meus primeiros pensamentos, mãezinhas, já consciente da posição a que fui encaminhado na vida nova, foram para vocês. Papai Antônio não entendia bem o que se passava, o que é perfeitamente compreensível diante do choque natural. Meus irmãos sofriam a mesma saudade que tomava conta de mim e me reconduzia em lembranças até ao lar querido. Nossas queridas Inha e Mercinha enviavam-me pensamentos de tanto amor que se traduziam em energia, paz e esperança no meu coração. Todos, enfim, me recordavam e recordam com a afeição que me sustenta na dor da separação. Mesmo sabendo que estamos separados apenas fisicamente, que a morte não existe, que a vida continua aqui, mantendo-nos unidos, quando o amor é o laço que nos estreita, ninguém consegue evitar a saudade que nos faz chorar e lembrar constantemente aqueles que deixamos, embora por algum tempo somente. Mãezinha, seu filho agradece hoje a Deus a bênção de haver nascido em seus braços. Como dirige ao papai, aos meus irmãos, à vovó Lindaura, vovô Feliciano, vovó Senhorinha, toda a gratidão pelo tempo em que aí permaneceu, conquanto apenas 13 anos, mas o suficiente para retornar enriquecido pelo exemplo e pelo amor de todos os nossos familiares. Seu filho, com todo o coração, Mauricinho. Maurício Rosan da Silva, então aqui de 6/12/82. Vamos então aqui à análise agora dessa mensagem. O jovem Maurício nasceu em São Paulo no dia 6 de maio de 1969 e cursava, então ele nasceu em 69 e desencarnou em 82, né? São 13 anos, portanto. E cursava a 7ª série do ginásio estadual Judite Guimarães, no Jardim Tremembé, né? Olha que só, aqui perto da minha casa, por incrível que pareça. Então, em 69, quando eu nasci, e aqui então na minha região. Não conheço essa escola, né, mas é aqui por esses lados de cá. Mãezinha Valdice Araújo Silva, depois aqui uma outra referência. Você deve lembrar-se das vezes em que, por intuição, eu pressentia o que estava por acontecer e que parecia tão estranho a todos. No íntimo, não apenas me preparava, como preparava os meus entes queridos para o acontecimento que se aproximava. Maurício refere-se às vezes que conversou com a mãe sobre o pouco tempo de vida na Terra. Então também já falamos sobre isso, essa intuição de que uma existência será muito curta, que algo vem acontecer, né? Então
Até mesmo, né, no Livro dos Espíritos nós temos essas colocações, que temos aquele pressentimento da morte, como também o pressentimento da reencarnação. Muitos espíritos no plano espiritual, aliás, todos nós, né, quando começa a se aproximar esse momento da reencarnação, já vem então ali aquela sensação de que algo vai acontecer, de uma transformação. E os espíritos, inclusive, até dão para Kardec aquela impressão, é como o cego que se aproxima do fogo. Ele apenas sente sem saber explicar. E muitas vezes a desencarnação também acontece dessa forma para muitas pessoas, né? Depois nós temos aqui, Mo sofreu muito, mais do que qualquer outro naquele dia, com forte sentimento de culpa. O jovem fala dos remorsos do irmão Montenir Régio da Silva. Mo era como apenas os irmãos o chamavam, e o médium Formiga não havia sido informado desse detalhe familiar pela mãe de Mauricinho. Então aqui também, né, imagina, né, um irmão pilotando ali a moto com o irmão caçula, uma criança na garupa. Essa criança cai da moto, desencarna, o irmão não percebe, quando ele olha para trás o garoto não está mais lá. E aí então dá para a gente imaginar o peso da culpa que esse jovem, né, sentiu. Eu estava muito feliz cavalgando com meu irmão a moto. Segundo Dona Valdenice, os dois irmãos eram muito ligados. Vovô Pedro Bernardo da Silva, avô paterno, desencarnado há 45 anos. Olha só, né? Então, quase meio século depois, esse avô continuava então ligado, conectado com a família, né? Nossa pequena e tão querida Maria, amiga de ambos. Papai Antônio Bernardo da Silva. Inhá, Meire Rose da Silva, irmã de 23 anos. Mércia Resni da Silva, irmã de 22 anos. Lindaura Vieira de Araújo, avó materna. José Feliciano de Araújo, avô materno. Senhorinha Tomé Nunes, avó paterna. Mais alguns comentários aqui também. Dona Lindalva, que era muito ligada a este filho, relata que sonha muito com Mauricinho, e alguns dias antes de enviar a mensagem, sonhou com ele, que lhe dizia: não fale para ninguém, pois é surpresa, e eu vou lhe escrever uma carta. Então, quer dizer, né, sonhava que isso um dia fosse acontecer. O fato permaneceu fortemente gravado com Dona Lindalva, que realmente, alguns dias após, foi encaminhada ao Centro Espírita Perseverança, onde recebeu a confortadora mensagem do filho. Sonho premonitório ou foi o filho que fez contato espiritual com a mãe? Então eles deixam aqui aberta essa questão, né, para que a gente aqui avalie as possibilidades. Como eu falei para vocês já em outros estudos, quando nós estudamos a teoria dos fenômenos mediúnicos, nós temos ali, né, uma classificação das várias situações que podem acontecer. Então nós temos ali situações, os graus dessas situações, né? Então se é mais profundo, se é superficial. No caso, por exemplo, de um transe mediúnico, como nós já vimos, um médium que entra nesse estado de transe, quando ele entra num transe profundo, o médium não tem recordação sobre a comunicação que o espírito transmitiu, tanto numa psicografia como numa psicofonia. Se é um transe mais superficial, então o médium já tem esse conhecimento. Muitas vezes ele vai acompanhando, inclusive ele vai até influenciando no conteúdo. Mas da nossa parte aqui dos encarnados, quando nós observamos o fenômeno, nós não temos condições de avaliar exatamente qual é, com exatidão, o tipo de fenômeno que acontece e o seu grau de profundidade. Então aqui nesse caso nós temos, né, ela teve então, através desses sonhos, essa informação que um dia o filho escreveria uma carta do plano espiritual, né, já que ele estava desencarnado. E aqui então a pergunta que foi trazida nesse tom de especulação é: será que esse foi um sonho premonitório que ela teve, portanto um fenômeno anímico, ou foi um contato espiritual, portanto nesse caso um fenômeno mediúnico? Então, da nossa parte, nós não temos como fazer uma avaliação, exatamente por falta dessa percepção
do plano espiritual. A nossa visão é sempre feita a partir aqui da perspectiva física. Outros detalhes importantes que nós veremos aqui. Cheguei a comentar com vocês também sobre essa situação. Quando nós falamos, então, de um modo geral, inclusive tem a foto aqui do garoto sentado na motinho que tem aqui, né? Quando nós falamos, então, ontem sobre esse tema da desencarnação precoce, mencionei para vocês sobre o livro Juventude Interrompida, que nós estudamos lá na Sala Espiritismo Net Jovem. E quando nós estudamos sobre aquele livro, houve a necessidade de nós fazermos ali uma mudança conceitual, uma mudança de conceito sobre essa ideia de desencarnação precoce. Então, tudo aquilo que é precoce acontece antes do tempo. Tudo aquilo que é determinado vai acontecer, seja nos anos iniciais de uma reencarnação, ou nos anos lá avançados, né, de uma reencarnação. Então, nesse caso aqui, esse jovem já pressentia que ele desencarnaria, e aqui dizendo que as coisas aconteceram porque deveriam acontecer. Então não houve nada de precoce. Inclusive tem um vídeo do programa Transição, em que o Divaldo é entrevistado, e o título do vídeo fala exatamente desencarnação precoce. E Divaldo também utiliza essa mesma expressão, desencarnação precoce, para falar de pessoas que desencarnaram, né, numa idade tenra, né, muitas vezes uma criança, um adolescente, um jovem. E eles chamam então essa desencarnação exatamente disso, de precoce, que de precoce nesse caso não tem nada. No caso do Juventude Interrompida, como nós vimos ontem, muitos dos casos que estão lá são casos realmente precoces, porque eram jovens que se expuseram a determinadas situações, causaram uma desencarnação que aconteceu antes do previsto. Portanto, nesse caso, nós temos desencarnações precoces. Então, se uma criança reencarna e nos primeiros dias de vida ela desencarna por uma questão de uma situação que foge do controle dos pais, dos médicos, a criança simplesmente desencarnou, ali não houve uma desencarnação precoce. Muitas vezes para o espírito, apenas o processo de reencarnação, passar pela gestação, passar pelo nascimento, tendo também muitas vezes os pais envolvidos, como os espíritos dizem para Kardec. No Livro dos Espíritos, os pais também, a família de um modo geral, vivendo a experiência da dor da perda. Não sabemos porquê das coisas, mais uma vez a gente entra exatamente nessa situação que eu coloquei para vocês, que da nossa perspectiva material, nós temos várias possibilidades. Do plano espiritual, nós temos ali a objetividade. Sabendo exatamente, aquela criança não continuou a sua existência no plano físico, porque na sua programação existia tal experiência. Do nosso lado a gente fica, por que isso aconteceu? Então, aquilo que é precoce sempre acontece antes do tempo, mas não significa que uma desencarnação nos anos iniciais, nos dias iniciais de uma trajetória terrena seja precoce. Ela pode estar ali devidamente, exatamente programada como deveria ser. A Marion colocou, né, através de sonhos, né, tive aviso do desencarne de meu pai e de como ele ia acontecer, do desencarne de minha mãe e de meu irmão mais velho, né? É a mesma coisa que nós entramos aqui também, né, Marion? Pode ser premonitório? Pode ser uma comunicação do plano espiritual, né, falando sobre isso, também pode ser. Qual é exatamente a causa? Nós não sabemos, né? A Miriam colocou, né, no Evangelho segundo o Espiritismo, mortes prematuras é a mesma coisa também. É uma expressão utilizada equivocadamente, né? Olha só que pretensão a nossa, né, de corrigir uma expressão que foi colocada no Livro dos Espíritos. Mas nós temos que ser precisos nas expressões. Os próprios Espíritos disseram para Kardec, numa das suas perguntas, né, feitas no Livro dos Espíritos, dizendo que nós precisamos nos entender com as palavras para não trazer confusão. Então, se nós dizemos assim, que uma criança nasceu prematura, significa que é uma criança que nasceu antes do tempo. Se uma criança desencarna no momento preciso, mesmo sendo uma criança, não é prematuro. Então, precoce, prematuro, tudo isso precisa ser muito bem entendido para evitar essa ideia.
Porque a nossa visão aqui terrena, quando nós vemos, por exemplo, né, acidentes, tragédias, crimes envolvendo crianças, né, e jovens, que são sempre situações que nos sensibilizam demais, a primeira coisa que os jornais falam, que as famílias falam, é que essa pessoa tinha toda a vida pela frente. E aí sempre, parece que é um clichê usado pelos repórteres, que eles dizem, que eles procuram sempre, né? O que ele queria ser quando crescer, quais eram os sonhos dele. Aí depois na reportagem eles dizem, né? Ele queria fazer faculdade tal, ele queria ser jogador de futebol, porque ela queria ser bailarina. E aí mostrando assim aquele lado, né? Poxa vida, ela perdeu toda a vida dela, ela perdeu todas as oportunidades que ela tinha de realizar os seus sonhos. E quando nós começamos então a estudar doutrinariamente, entender a reencarnação e entender também a desencarnação, nós vemos que todos os nossos sonhos aqui no mundo físico não passam de experiências, muitas vezes até banais, fúteis, se comparados com os aprendizados que os espíritos têm, pelo simples fato de passarem esse pequeno tempo aqui durante, né, esse pequeno tempo aqui no mundo físico, né, nessa pequena reencarnação que eles tiveram. A Marion colocou, né, acredito até que seja uma preparação para o que vem a acontecer, né? Vai saber, né, Marion? Né, porque nós temos situações de pessoas que nos procuram lá no nosso trabalho do Espiritismo.net, no serviço de perguntas e respostas, ou mesmo no serviço de atendimento fraterno, de pessoas que falam sobre pressentimentos, sonhos premonitórios. E elas dizem assim, olha, eu tenho sonhos com tragédias. E isso me causa uma angústia muito grande, um sofrimento muito grande. E eu não sei por que isso acontece comigo. Para que isso serve? Por que eu tenho isso? E é claro, nós não temos uma resposta precisa e não poderíamos dar também, né, criar nenhum tipo ou oferecer nenhum tipo de especulação, porque nós não sabemos qual é a programação, por que essa sensibilidade aparece para uma pessoa e não aparece para outra. Mas o que nós podemos dizer, independente dos motivos, das causas que geram esse efeito, esse pressentimento de entender algo que foge das nossas leis materiais, já traz para o indivíduo pelo menos uma desperta curiosidade para entender que existe algo além daquilo que nós observamos. Então nós vamos nos sensibilizar com aqueles que desencarnam nessas tragédias, nós vamos ali poder direcionar os nossos pensamentos voltados, né, numa condição de prece, voltados para essas pessoas, entender a realidade do mundo material além do mundo espiritual, é o que nós podemos fazer. Fora isso, é mera especulação. Porque realmente há situações de pessoas que dizem assim, olha, eu sempre sonho com pessoas que sofrem. E muitas vezes eu vejo depois que elas sofreram, pessoas com quem eu não tenho contato, pessoas que eu não conheço. Para que isso serve? E aí então vem esse drama, né? O que a gente pode falar numa situação como essa? Nós não sabemos. Mas nós sabemos que quando isso acontece, desperta em nós uma sensibilidade, desperta em nós uma percepção que geralmente não apareceria numa condição normal. E assim a gente vai levando, administrando tudo isso. Vamos aqui então para a nossa última mensagem. Nós já vamos concluir então esse livro, embora nós tenhamos aqui outras mensagens ainda aqui à nossa disposição. Deixa eu ver aqui rapidamente, só um instantinho. Rapidamente, tá. Então, embora nós tenhamos aqui outras mensagens, né, eu só queria trazer para vocês algumas mensagens para despertar aqui a nossa curiosidade. Depois amanhã já vou trazer para vocês um outro livro, um outro conteúdo para a gente poder analisar também. Nossos passos em Pirapitingui. Eleodoro Schmidt era um jovem entusiasmado com a doutrina espírita e como o trabalho que desenvolvia junto aos demais necessitados, em especial os rancenianos. Emociona-me escrever esse artigo, porque amigo pelo coração e companheiro nessas jornadas que fui dele,
Ainda me recordo das primeiras vezes em que esteve no hospital de Pirapitingui e na maneira como se apegou à tarefa. Desde o primeiro instante em que se deparou com a situação de penúria e solidão em que se encontram esses irmãos, não teve outro pensamento que não fosse ampará-los e adotá-los como sua segunda família. Assim conheci Eleodoro, também chamado carinhosamente por Pena Branca, pela mecha branca que tinha no cabelo, muito embora a sua pouca idade. Agora, com essa mensagem, sabemos que continua na espiritualidade frequentando os trabalhos da nossa querida caravana da fraternidade e revela-nos ter sido em vida pretérita ele próprio um ranceniano. São os liames do passado retornando para encontrar-se no presente destino. O caso da mensagem de Eleodoro encerra a interessante ocorrência mediúnica de intuição vivenciada por mim próprio. Além de Eleodoro, sua mãe e sua esposa participavam das visitas da caravana da fraternidade aos hospitais, e mesmo após a sua desencarnação, no maravilhoso testemunho à fé espírita que professam, continuaram a frequentar os trabalhos da caravana. Quase 3 anos passados da desencarnação de Eleodoro, senti-me fortemente intuído a convidá-las a participar da reunião no dia seguinte, no Perseverança. A intuição correspondia. Não pude ir à sessão, mas elas, assim que chegaram, procuraram o médium Formiga e este, de pronto, constatou a presença de Eleodoro ao lado delas, que transmitiu a bela mensagem que se segue. Querida Marinete, com grande alegria no coração, trago as notícias que esperam na bênção deste contato, através da escrita que nos afaga a saudade como o sopro do céu. Vejo mamãe Cremilda fortalecida em Jesus, como o papai Alziro dando exemplo de confiança e de conformação que só mesmo os que sabem que a morte não existe conseguem exprimir. Pouco tempo depois que cheguei aqui, com a colaboração de benfeitores que sempre nos assistiram na terra, recebi autorização para integrar a equipe dos companheiros da caravana da fraternidade e prosseguir nas atividades que tanto nos enriquecem o coração por amor de Jesus. Agradeço comovido ao nosso incansável Eduardo as vibrações fraternas que sempre me dirigiu, como também a oportunidade deste reencontro. Nada mais reconfortante e gratificante que servir em nome do Mestre Divino, onde quer que o dever nos chame. Recordo todos os nossos passos em Pirapitingui e em outros institutos de dor e resgate, junto àqueles que se reajustam nas provas para a glória de Deus. Compreendo hoje porque tanto me comovia como me emociona ainda o serviço no leprosário. É que eu já conhecia a prova por que passam nossos irmãos ali exilados do mundo. Fui um deles em passado recente. O Pai de Misericórdia me conferiu a bênção de ali comparecer, embora de forma tão humilde, nas tarefas de solidariedade e de amor ao próximo. Querida companheira, sou feliz em poder acompanhar o movimento de nossos irmãos da Caravana da Fraternidade e do nosso Alta de Souza, aos quais rogo levar o meu mais profundo reconhecimento pelas expressões de amor e de carinho que me chegam de todos eles. Comigo acha-se nesse instante vovô Eleodoro, no júbilo desse abençoado contato, reafirmando sua fé nos corações amados que decidiram servir nos campos do bem. Beijo sua alma de irmã e peço levar ao meu irmão Francisco também o meu abraço. Jesus nos renove sempre a oportunidade de trabalhar ao seu lado em favor dos nossos irmãos rancenianos. Seu sempre agradecido, Eleodoro. Aí temos aqui Eleodoro Schmidt, 6/9/1982, que foi quando receberam essa mensagem. A gente lembra que Divaldo, também contando uma das suas
recordações de existências anteriores, ele também viveu na condição de leproso. Né? Ele conta isso numa palestra dele. Então ele tinha assim, uma certa aversão, ele contava, a esse local, que ele não gostava de trabalhar, ele se sentia mal, e aí depois então foi revelado para ele que ele já tinha sido uma pessoa também que viveu uma experiência dessa, né? Algo que deve ser realmente bastante chocante para quem experimenta. Querida Marinette Schmidt Bastos é a esposa. Veja a mamãe Cremilda Schmidt Bastos, mãe. Pai Alziro Ribeiro Bastos, o pai. Aqui agora comentários sobre citação do livro. Pouco tempo depois que cheguei aqui com a colaboração de benfeitores que sempre nos assistiram na terra, recebi autorização para integrar a equipe dos companheiros da Caravana da Fraternidade. Eleodoro refere-se à Sociedade Espírita Caravana da Fraternidade Jesus Gonçalves, com sede em São Paulo, a Avenida Ataliba Leonel, 467, e que desde 1976 se dedica à assistência de doentes de Hansen em todo o Brasil. Aqui a Ataliba Leonel também, aqui nessa região aqui de onde eu moro, né? Mais uma coincidência. Agradeço comovido ao nosso incansável Eduardo as vibrações fraternas que sempre me dirigiu, como também a oportunidade deste reencontro. O comunicante refere-se ao coautor desse trabalho, Eduardo Carvalho Monteiro. Nós vimos, né, o Eduardo Carvalho Monteiro lá na introdução, na apresentação do livro, junto com o Eurípides Formiga, né? Então os dois trabalhando junto na organização desse trabalho. Recordo todos os nossos passos em Pirapitingui e em outros institutos de dor e resgate junto àqueles que se reajustam nas provas para a glória de Deus. O Hospital Dr. Francisco Ribeiro Arantes, mais conhecido por Pirapitingui, é um dos locais visitados regularmente pela caravana. Os outros são Padre Bento, em Guarulhos, Santo Ângelo, em Mogi das Cruzes, e das Clínicas, em Suzano. Aqui são hospitais da Grande São Paulo, né? Tanto em Mogi, como Suzano, como em Guarulhos. Região metropolitana aqui de São Paulo. Compreendo hoje porque tanto me comovia, como me emociona ainda o serviço de um leprosário. Que eu já conhecia a prova porque passam nossos irmãos ali exilados do mundo. Fui um deles em passado recente. Transferido para o outro lado da vida, é permitido a Eleodoro descerrar o véu de seu passado e ele fica entendendo o porquê da proximidade e afinidade que cultivava a esses irmãos em humanidade. Querida companheira, sou feliz em poder acompanhar o movimento dos nossos irmãos da Caravana da Fraternidade e do nosso Alta de Souza. Aqui Eleodoro fala da já citada caravana e do Grupo Espírita Alta de Souza, localizada à Rua Gabriel Pisa, 339, em São Paulo, ali na região de Santana, né, aqui também na Zona Norte, também frequentado por ele. Vovó Eleodoro Ribeiro Schmidt, avô materno, desencarnado em 27 de fevereiro de 47, com 48 anos. Francisco, é o Francisco Alberto Schmidt Passos, é o irmão. A desencarnação de Eleodoro tem conotações tristes, pois ocorreu em acidente de forma violenta quando fazia um despreocupado passeio ao Embu, deixando a esposa com quem estava casado há apenas 9 meses, grávida de 6. No entanto, também podemos dizer que apresenta um lado edificante. Isso porque, ao vermos a força e a fé com que sua esposa e mãe enfrentaram o infausto acontecimento, nos comovemos sobremaneira. Muito embora a dolorosa circunstância que desencarnou em seu velório e enterro, onde quase só havia amigos das casas espíritas que frequentava, não se ouvia um só grito de dor, uma só lamentação pungente, só saudades, só lágrimas saudosas, e muita confiança nos desígnios de Deus. Lembramo-nos que o nosso coração sangrava de dor e tristeza, mas não pudemos nos furtar ao pedido da mãe de Eleodoro
para que fizéssemos a prece ao lado do corpo que o havia abrigado na presente romagem terrestre. Sentimos a aproximação dos mentores espirituais e pronunciamos comovedora a prece. Finda a mesma, aproximou-se um senhor que não conhecíamos e nos disse que se comovera com a prece, mas que não entendia a reação de nós, espíritas, ante morte tão chocante. Passivamente, aceitávamos as circunstâncias e a ocorrência. Seríamos masoquistas? Aduziu ele. Tivemos então um pouco a contragosto, porque não aceitávamos as circunstâncias e a ocorrência. Deixa eu ver aqui. Peraí. Tivemos então um pouco a contragosto, porque não gostaríamos que aquela ocasião servisse a finalidades de proselitismo religioso, que discorrer sobre a visão espírita da morte e da justiça de Deus. Resumindo o que lhe dissemos, explicamo-lhe que o espírita vê a morte apenas como uma passagem de um estado para outro e que a única coisa que perece é o corpo físico, pois o espírito permanece vivo e habitando outra dimensão. Expusemo-lhe também que, crendo num Deus soberanamente justo e bom, não poderíamos nos revoltar contra este quando um infortúnio maior nos atingisse. Dor, entendem os espíritas, é bênção libertadora e ainda carecemos dela para o nosso aperfeiçoamento. Finalizamos dizendo-lhe ainda que o espírita chora tanto ou mais que qualquer criança quando abatido pelo guante do sofrimento, somente que suas lágrimas vêm revestidas de saudade e não de lamento e revolta contra o Criador. Aqui o que podemos destacar nessa mensagem, né, nessa belíssima mensagem, é a penúltima mensagem, né, deixa eu ver aqui. Tem inclusive aqui uma continuação depois. Deixa eu só ver aqui uma coisinha. Eu acho que é uma mensagem. Deixa eu ver aqui. Eu vou ler essa segunda mensagem que está aqui, se vocês segurarem só mais um pouquinho, porque ela é praticamente uma continuação daquela de cima. Depois eu faço um comentário geral sobre ela. Diz assim para nós: aos meus camaradas de peregrinação cristã. Esse é o título da mensagem. Mais uma vez podemos atestar a constante influência dos espíritos em nossas vidas. No artigo anterior, relatamos como Eleodoro Schmidt nos intuiu a levar sua mãe ao Centro Espírita Perseverança. Pois bem, dessa vez o mesmo aconteceu quando a convidamos para assistir à palestra de Eurípides Formiga no Instituto Espírita da Educação em São Paulo. Assim que o médium chegou ao Instituto, percebendo que esse espírito se fazia presente, perguntou-nos se sua mãe e esposa dele viriam à reunião daquela noite. Foi então que lhe constatamos que, pela primeira vez, ela compareceria aos trabalhos espirituais do Instituto. Posteriormente, em sua carta, Eleodoro confirma ter-nos utilizado como instrumentos para o reencontro com a mãe. Porém, o que mais comoveu Dona Cremilda, mãe de Eleodoro, no intercâmbio mediúnico com o filho, foi que há dias ela estava preocupada e sem aceitar o namoro de Marinette, viúva de Eleodoro, com outro rapaz. Sentia-se enciumada, confessa, e bastante intranquila, principalmente depois que a jovem lhe disse que achava que até mesmo Eleodoro a estava inspirando a esse relacionamento. Lembrando então aqui que eles se casaram há 6 meses e ela estava grávida de 3. Então era um casamento muito recente, ela estava grávida, né, do neto, desse caso dela, então ela não aceitava que essa jovem pudesse se relacionar com outra pessoa. Na intimidade de suas orações, Dona Cremilda dizia ao filho: se realmente você está desejando esse namoro, quero de sua parte uma prova irrefutável disso. E a prova veio. Na comunicação, Eleodoro fornece todas as indicações de sua influência e a participação no caso, provando ser hoje o irmão querido para aquela que um dia foi a sua companheira. Esta é a atitude costumeira dos espíritos lúcidos de sua condição despojada da matéria,
desprendido que se tornam da vida material, onde é natural o desejo de posse a tudo e todos que amam. Para Dona Quermilda, não podia haver prova mais contundente da sobrevivência do espírito de seu filho, já que nem os amigos mais íntimos da família sabiam dessa querela familiar, e muito menos o médium, com quem só conversou depois de terminada a reunião daquela noite. A mediunidade, como vimos mais uma vez, foi o canal bendito que propiciou consolo e orientação a corações aflitos. Tomemos contato com as palavras de Eleodoro. Aqui então a pequena psicografia dele. Querida mamãe Cremilda, eu sabia tanto que você viria que não constitui surpresa esse reencontro. Nosso Eduardo é minha antena. Daqui é só falar ao seu coração e lá vai ele providenciar o assunto como seja da nossa conveniência, com a permissão de Deus. Ando trabalhando muito e isso me deixa feliz, sempre integrando a caravana em favor dos nossos irmãos rancenianos. Ultimamente faço parte de uma equipe encarregada de preparar a desencarnação dos que já se aprontam para a volta. É um serviço gratificante, porque, de maneira geral, atuamos em almas ansiosas pela libertação e que cooperam com boa vontade e até com alegria. Mas não é só isso, levando, quando possível, a palavra que reergue e que encaminha os mais revoltados. Já é tarefa mais delicada, mas não menos bela. Acho que estou falando muito de mim e esquecendo que preciso saber mais de vocês. Acompanho as atividades do nosso pessoal e me alegro com a participação constante de Marinette. Por sinal, querida mamãe, você não acha que é tempo de se pensar em reconstrução do lar de nossa querida irmã, sem nem por isso deixar de ser a companheira que sempre foi para mim? Estou pensando seriamente no assunto. Ela é jovem e dotada de tantos recursos com que Deus a enriqueceu na vida. Além do mais, ouso avançar uma revelação que certamente ela entenderá bem. Alguém que tanto desejou renascer ao seu lado pretende renovar a iniciativa com o auxílio de benfeitores amigos e com a minha modesta ajuda. Chego a adiantar que será abençoada a oportunidade para ambos, ou seja, uma nova gravidez, trazendo ali a presença de um outro espírito da relação dela, que, no caso aqui, o Eleodoro vai ajudar. Não há de lhe faltar ocasião para refletir sobre o assunto. Creio mesmo que já pressentiu minha interferência no caso. Aos meus camaradas de peregrinação, pelo Padre Bento, Santo Ângelo, Pirapitingui e Clínicas, a certeza de que continuo o mesmo animado pena branca, dando o melhor de mim pela causa de Jesus na terra. Leve aos irmãos de Alta de Souza minhas lembranças afetuosas e minhas rogativas a Deus para que não lhes faltem coragem e força nos trabalhos. Ao Eduardo, a gratidão de todas as horas por tudo quanto tem feito e faz na doutrina que nos abriga. Beijo-a ao papai Alziro, ao nosso Francisco e à nossa Marinette, e a todos de nossa família, para não citar nomes. Seu sempre reconhecido Eleodoro. Aí depois aqui então, 9/2/83. Que outra prova poderia essa mãe aflita exigir para acreditar na sobrevivência da alma? Sem dúvida, manifestações espíritas como a presente não podem ser explicadas por outros meios senão os de que nossos entes queridos continuam vivos e que a alma não é algo vago, mas um ser vivente, portador de suas aquisições em vida e dotada de atributos que lhe permitem continuar acompanhando os passos daqueles com quem convivem na vida da carne. Então, para a gente poder concluir, essas duas últimas mensagens, então, trazendo Eleodoro como aqui o nosso protagonista, o que eu queria chamar a atenção é que, embora ele esteja num livro falando sobre motoqueiros no além, a gente vê que a grandeza da mensagem e a elevação desse espírito coloca o acidente de moto como um mero evento que fez com que ele desencarnasse, mas toda a sua história
poderia ter uma desencarnação banal em qualquer outra situação que não teria tanta relevância, diferentemente para os outros espíritos, em que a moto foi ali, né, aquele evento capital que inclusive influencia nos sentimentos e no psiquismo tanto da família como do próprio desencarnado. No caso dele aqui, a desencarnação aconteceu. Rapidamente no plano espiritual, ele já começou então a fazer uma revista de toda a sua história como um trabalhador do bem, lembrando da sua encarnação passada, também na condição de ranceníaco, ou de ranceniano, né? E também aqui depois do trabalho de assistência que ele fez. Então, essas duas mensagens foram então propositalmente colocadas no final aqui do livro, são as duas mensagens que concluem aqui todos os depoimentos, para mostrar exatamente isso, né? A história desse espírito envolvendo a família, envolvendo as instituições, enquanto que nos outros casos nós vimos ali situações, né, que diziam respeito realmente ao acidente propriamente dito. Então é isso, pessoal. Apresentei para vocês aqui então alguns trechos do livro Motoqueiros no Além, né, espíritos diversos aqui, mas com a presença marcante, né, do nosso personagem aqui. Deixa eu pegar rapidamente o nome dele de novo que eu esqueci. Moacir Poraza Júnior, que foi um dos organizadores desse trabalho, assim como também Eduardo Rodrigues Prado, né, que também foi um dos coautores desse trabalho. Então, apresentando para vocês aqui nesse nosso conteúdo, né, esse nosso roteiro de hoje, e amanhã então a gente continua trazendo ali outras obras, né, para a gente trazer essa preparação nessa fase de aquecimento aqui do nosso trabalho. A Angelina colocando, fiquei em silêncio, só lembrando, o li quando estava iniciando a doutrina no ano de 84, né, foi recomendado por um dirigente de uma instituição, né, então vale a pena ler de novo, né, Angelina? Então a gente vai recordando tudo isso, né, o meu caso aqui foi em 92 ou 93, que eu li, não me recordo exatamente, eu lembro que minha sobrinha tinha acabado de nascer, eu era recém-nascida,